E acaba também que, nesse sentido, vincula duas coisas que a gente conversou, né? É isso que o Júnior acabou de falar, de você tentar construir um núcleo mais ou menos em forma de degrau, que você vai usar para poder ter um pouco mais de facilidade para aprender outras matérias, Uhum. né? Já que essas vão servir meio de base ali. É. E o outro é justamente tentar, na medida do possível, encontrar esse equilíbrio entre, poxa, eu preciso muito passar, eu preciso muito ter a minha liberdade financeira, Uhum. ou eu preciso muito ajudar alguém, sabe? Enfim, eu preciso muito fazer algo em que ser aprovado ia ser o determinante para eu conseguir fazer esse algo. Exato. E é claro que assim, a gente quer a aprovação, a gente quer passar, ser chamado, enfim, só que é uma coisa meio paradoxal, porque, por vezes, a própria pressa em querer isso no menor tempo possível pode ser tão grande que acaba deixando o resultado mais demorado. Aham. Né? Então é um negócio meio complicado de você achar ali um ponto ideal É. entre uma coisa e outra. E o exemplo que eu acho que pode ilustrar bem isso é o que a gente já comentou aqui sobre o português. Eu comecei a estudar um pouquinho antes do resto do grupo que estava com a gente, eu fiz 5 cursos de português. E eu não conseguia aprender aquilo de jeito nenhum. Então foi que nem o Diego já falou num outro vídeo, a gente teve que dar um passo para trás, começar um curso super básico, e eu vou te falar como que eu fazia. A gente demorou cerca de um ano até começar a ficar competitivo em português. Acho que foi mais ou menos isso na Por época, aí, né? Foi mais ou menos por um aí. ano. E antes disso a gente estava tentando pegar as turmas que estavam já num nível mais avançado, e a gente não conseguia, porque a nossa Sim, base não era aquela. Aí, para ter uma ideia de como que eu conseguia fazer exercício de português depois desse primeiro ano, mais ou menos, eu acho. Agora, a minha memória pode estar falhando, mas se não foi nesse primeiro ano, foi passado um bom tempo. Às vezes, se eu tinha acabado de dar uma matéria e fazia questões daquela matéria, de português, eu conseguia fazer os exercícios legal. Mas agora, se eu pegasse exercícios misturados, eu não conseguia fazer, eu não sabia do que era o tema. Aí como que a minha cabeça funcionava na época? Eu pegava o exercício. Na época a gente fazia uns resumos de português e a gente revisava aquilo todos os dias. Então eu já estava começando a conseguir decorar mais ou menos as aulas ali. Que a gente revisava literalmente todo dia, né? Antes de começar os estudos parecia até uma oração. A gente falava os resumos das matérias e quando a gente não lembrava a gente ia lá e dava uma olhada para ver o que a gente tinha esquecido. Aí eu ia fazer o exercício como que era, para tu ver que era coisa de maluco. Eram 12 aulas. Eu pegava, via a questão, aí eu ia passando todas as aulas na minha cabeça. Aí daqui a pouco o meu cérebro identificava, opa, aula 6. Eu ia lá e tentava identificar o que era e conseguia fazer o que era da aula 6. Só que aí você deve conseguir imaginar quanto tempo eu não demorava para conseguir resolver uma questão só, porque eu tinha que passar 12 aulas na minha cabeça antes de identificar o que era aquilo. Então, até eu pegar o jeito da coisa, demorou. Só que imagina se eu tô num nível desses e eu tento aprender português rápido, que era o que a gente estava tentando fazer no início. sim. Não ia dar. É. Então, na verdade, tu pode às vezes ficar com uma sensação de que você está perdendo tempo voltando, mas você vai ficar perdendo muito mais tempo se você estiver insistindo numa coisa que às vezes você pode precisar dar um passo para trás, né? Sim, Então, na verdade, você vai economizar tempo fazendo isso. sim. Não, e soa bastante paradoxal porque é exatamente isso. No fim das contas, você vai fazer algo um pouco menos acelerado, vamos colocar assim, né? Mas que ainda assim vai te levar aonde você quer mais rápido. Então Aham, é paradoxal, contraintuitivo, é contraintuitivo, mas é exatamente isso. E aí, é claro, assim, é o que a gente costuma falar por aqui. A gente sabe que todo mundo é humano, todo mundo tem problema, então é bem óbvio que as pessoas vão querer os resultados tão rápido quanto possível, sabe? Então isso daí é bem, é bem complicado de você equilibrar. Mas eu acredito que se você tiver isso em mente, né, ou seja, pelo menos durante os impulsos de querer acelerar algo, ou Uhum. de cortar caminho, ou de pular etapas de algum tipo, se você tiver isso em mente, eu acho que, na pior das hipóteses, dá pra dar uma equilibrada É. no que fazer uma modulação ali do que você ia fazer se fosse de forma indiscriminada com o que você efetivamente vai fazer, tentando achar um meio termo.
porque você vai, e assim, é isso que a gente está tentando conseguir, você vai lembrar que, apesar de paradoxal, é o tipo de coisa que, pô, não, se eu acelerar demais, é um negócio que pode desenfrear e depois mais atrapalhar do que ajudar. Então, é mais ou menos assim, é como se você estivesse tentando chegar no seu destino final, do ponto A para o ponto B, indo a 200 por hora, independente do que tivesse no caminho. Entendeu? É mais ou menos isso, ó. Do ponto A até o ponto B, eu vou a 200 por hora e não vou parar nem diminuir para nada. Tipo, é rápido? Mas as chances são de que você não vai chegar lá, assim, não vai chegar lá. Provavelmente vai capotar. Pois entendeu? E no fim das contas, algo que parece rápido na teoria é algo que, na melhor das hipóteses, você não vai chegar no final da forma tão rápido quanto poderia, né? Então, nesse mesmo exemplo, pode ser que em alguns momentos você vá um pouco mais devagar, mas ainda assim vai ser mais rápido do que se você capotasse, por exemplo, né? Então, tenta manter isso em mente, que o nosso próprio impulso de querer acelerar excessivamente pode atrapalhar bastante as coisas, e que é aquilo que a gente sempre fala, é um processo, dificilmente vai ser tão rápido quanto a gente gostaria, porque a gente, né, se a gente queria que já fosse amanhã, então é bem improvável que seja tão rápido quanto a gente gostaria, mas é você confiar que no somatório das coisas, no somatório dos seus dias de estudo, das suas semanas de estudo, as coisas vão começar a se acumular, no bom sentido de conhecimento vai começar a crescer, e esse conhecimento que você está acumulando agora vai ser exatamente o degrau na escada para você adquirir novos e isso ir ampliando de uma maneira não linear, porque é aquilo, né? Não funciona de uma forma tão progressiva quanto se pensa, porque a acumulação, ela chega uma hora que o tanto que você sabe deixa mais fácil aprender, e aquilo deixa mais fácil aprender, e aquilo deixa mais fácil aprender, então funciona mais ou menos assim, e não assim. Isso é aquela famosa teia de aranha, né? Assim, que vai ligando ali um conhecimento no outro e tal, não é uma linha, né? Exatamente. E não só às vezes um conhecimento ajuda o outro, que às vezes tu começa a conseguir fazer umas associações, às vezes você está estudando alguma coisa, você aprendeu uma matéria aqui, às vezes pode ser uma matéria que não tem nada a ver com a outra, mas o seu cérebro já consegue fazer uma associação, pô, talvez seja parecido com aquela lógica daquela outra matéria ali. Tem o próprio contexto de você já estar aprendendo a como estudar em si, porque uma hora você já vai começar a se acostumar. Com relação às matérias de direito, você consegue fazer muita associação. Aí com essa associação é tanto com coisas relacionadas às coisas do dia a dia que você tem, que conforme você vai conseguindo aprender, você vai conseguindo fazer essas associações com coisas diárias mesmo. Sei lá, às vezes você vai numa loja e você já consegue identificar alguma coisa que você estudou, quando você passa por alguma situação, notícias de forma geral. E as matérias de direito, elas são todas muito interligadas, então conforme você aprende alguma coisa aqui, às vezes você, sei lá, não entendeu uma coisa numa outra matéria, mas quando você viu, sei lá, tu não entendeu direito uma coisa de direito administrativo, e quando tu vê uma coisa de direito constitucional que tu entende, tu fala, ah, puxa, então é por isso que tem aquela outra coisa lá no direito administrativo e tal, e tu começa a ficar fazendo esses links, e quanto mais associações você vai fazendo, seja ela com as matérias de direito ou não, mais fácil vai ficando de você aprender no longo prazo. Então é uma bagagem que você vai pegando. E tudo gira em torno, às vezes, também de você só ir no seu ritmo e não ter tanta pressa mesmo também, não querer pular etapas, né? Sim.